Boa noite, amados irmãos. É uma alegria enorme estar com cada um de vocês, mesmo em casa. E nós continuamos aqui fazendo o trabalho do Senhor. Então vamos orar nesse momento para que Deus esteja conduzindo essa situação em nossas vidas. Oremos. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia que está nos guiando nesse momento difícil, ó Deus. Sabemos que o Senhor é o Deus sustentador, é o Deus que conduz toda a vida, e nós descansamos em Ti porque sabemos que o Senhor é o provedor de todas as coisas. Muito obrigado, Deus, por esta noite, pelo que o Senhor vai realizar através do louvor, através da mensagem logo mais. Queremos expressar a Ti, ó Pai, nossa alegria em Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. A nossa oração tem sido que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Necessitamos da orientação de Deus para nossas vidas. E nós queremos ler um texto bíblico, que encontra-se no Salmo 43, verso 5. Abra sua Bíblia, você que está em casa, abra sua Bíblia no Salmo 43, verso 5. Vou dar um tempinho para que você encontre. Vamos lá. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sem dúvida nenhuma, nós vivemos um momento muito difícil, isolamento social, e parece que o salmista estava com muita dificuldade, lutando interiormente, e ele faz esse questionamento para si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Você se encontra dessa forma? Sua alma está abatida nesse momento de isolamento social? Qual tem sido o seu medo? Mas o salmista parece que encontra a resposta dentro da sua aflição. Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Irmãos e amigos, nós estamos isolados socialmente por conta dessa situação que nos pegou de surpresa, mas nunca poderemos estar isolados de Deus. Deus é quem está guiando a história, é quem está levando nossa história, escrito nossa história no seu livro. Qual tem sido o seu foco principal? Muitas pessoas se percebem que têm se focado, têm focado a sua mente na doença, em como se livrar dessa doença, mas nós temos o foco principal, que é o nosso Deus, é o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. É Ele que nós buscamos, é Ele que nós satisfazemos nossas necessidades pessoais. Então o salmista ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Muitas vezes essa palavra espera em Deus é angustiante, porque nós somos muito imediatistas, nós queremos o momento. Mas quem esperou em Deus, certamente um dia teve sua resposta imediata. Busca a Deus, que Ele realmente fará tudo aquilo que o seu coração deseja. Abre os meus olhos pra ver.
Outro texto, amados irmãos, que gostaríamos de ler com você que está em casa, é o Salmo 121, verso 1 e o verso 2. Abra sua Bíblia aí, no conforto do seu lar, e meditemos nesse texto. Salmo 121, verso 1 e o verso 2. Nesse momento de dificuldade, nós temos que buscar algo palpável, real, para nossas vidas. E o salmista, ele vai de encontro, a algo bem real da vida dele. Salmo 121, verso 1, verso 2 diz: Elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Outra interrogação. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós poderíamos substituir esse montes por circunstâncias, por dificuldades. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem minha dificuldade? De onde me virá o socorro, aliás? Mas ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Este é o momento de você buscar Deus. Esse é o momento de você ter uma interação maior com Deus. Porque as aflições desse tempo presente, realmente só Deus pode socorrê-lo nesse momento. Então, possamos meditar, possamos elevar os nossos olhos ao autor e consumador de nossas vidas, Jesus Cristo, o único que pode realmente nos tirar desse momento de aflições.
figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh. Senhor, achamos sim seu exército poderoso, é a sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá, perecerá. O nosso general é Cristo, nós seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá, perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus
Graça e paz, amados, por mais um dia podermos compartilhar a palavra de Deus. Esta noite nós estaremos falando sobre temor e honra devidas ao nosso Deus. Lembrando que finalzinho de maio e entrando agora em junho, nós estamos ainda em comemoração aí do aniversário da nossa igreja, Igreja Batista da Esperança, completando seus 49 anos de atividade evangelística, transformando vidas, uma igreja de comunhão e fé. E Deus abençoe você, nesse momento você está nos ouvindo, está nos assistindo, tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. Eu queria, antes de nós começarmos, orar nesse momento com você. Ore comigo. Querido Deus e Pai, nós queremos pedir que Teu Espírito Santo esteja nos ajudando a compreender a Tua palavra, a entender o temor devido ao Teu nome, a entender, ó Deus, que toda honra, toda glória devem ser dadas a Ti, como nosso Criador, como nosso idealizador. Nós Te louvamos, Senhor, pedindo nesse momento a sabedoria que vem do alto, para discernirmos e entendermos a Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto hoje está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Vou ler mais uma vez. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. O que acontece em um mundo onde o temor de Deus desaparece? Nós temos alguns exemplos bíblicos assim, da intervenção divina, justamente por causa desse fator, onde o temor e a honra a Deus desapareceram. Você já deve ter lido a história do dilúvio. O período do dilúvio foi um período de tremendo afastamento de Deus, embora estivesse ali bem pertinho ali da formação do homem, mas nós vemos que Deus teve que intervir na história humana, destruindo ali toda aquela geração e salvando apenas Noé, juntamente com os filhos e as suas noras. Então, nós percebemos que isso ofendeu profundamente ao Senhor. E a gente pergunta: o que acontece num mundo onde o temor de Deus desaparece? Aí nós entendemos, olhando também para o nosso tempo, porque acontece também o que nós temos visto em nossos dias: violência desfreada, estupros, pedofilia, drogas, prostituição, desprezo pela própria vida, tanto do lado dos homicidas, como também do lado dos suicidas. Nós vemos aí um tremendo desprezo pela existência humana, tanto pela própria vida como pela vida do outro. Quando se perde o temor a Deus, a pessoa perde também o temor a tudo. A pessoa não tem medo mais de nada, ela não tem respeito mais por nada. Quando se perde o temor a Deus, as pessoas não temem as autoridades, elas não temem ofender, elas não temem agredir. As pessoas não têm medo nem mesmo da morte, elas não perdem o temor até mesmo de morrer, porque elas perderam o senso de Deus, perderam o senso da presença do Senhor. Ninguém se sente intimidado em fazer o mal, e essa é uma grande realidade da perca do temor a Deus. As pessoas não se sentem intimidadas em fazer o mal, porque sem o temor de Deus, preste bem atenção, não existe um nivelador moral. Se você perguntar a qualquer estudioso, e ele vai dizer que sem o temor de Deus, nós perdemos essa referência moral. Não há uma referência moral. Quem se torna a referência moral nossa, se nós perdermos o temor de Deus? Se nós não observarmos a palavra de Deus, tentando encontrar nela um direcionamento para a nossa existência. Sem o temor de Deus, o direito do próximo vai continuar sempre sendo desrespeitado. Porque ouvir a palavra de Deus, não temer a ela, não respeitá-la, não cumpri-la, leva também a uma desvalorização do nosso próximo. Eu queria deixar aqui com você algumas coisas interessantes com relação ao temor de Deus. Por que nós devemos valorizar o temor a Deus e honrar ao Senhor? Primeira coisa importante que a gente percebe é que é o temor a Deus que vai nos afastar do mal. É o temor a Deus que nos afasta do mal. A Bíblia traz um episódio muito interessante a respeito de um jovem chamado José. Você já deve ter ouvido, né? José,
aquele filho de Jacó que foi levado para o Egito e se tornou o grande governante do Egito. Mas antes dele chegar nesse posto, ele trabalhava na casa de um homem chamado Potifar. E esse homem tinha uma esposa, e essa esposa então começou a se sentir atraída por José, um jovem de 17 anos, José muito jovem, e aquela mulher sentindo-se atraída por José, ela tentou então seduzi-lo. E olha só, a palavra de José com respeito ao ataque sedutor daquela mulher. Gênesis 39, verso 9, parte 6, ele diz: como posso cometer tão grande mal e pecar contra Deus? Qual era o nivelador moral na vida de José? Era o temor que ele tinha ao Senhor. Então ele faz essa observação, ele diz: como eu posso cometer tão grande mal e pecar contra Deus? Ou seja, eu estou ofendendo a moral do meu Deus, eu estou ofendendo o Deus a quem eu temo, o Deus que tem me abençoado, que tem cuidado de mim. Se eu fizer isso, eu estarei ofendendo o meu Deus. Você já encontrou alguém que tem esse nível de temor, que se afasta do mal porque não quer ofender a Deus? Foi com essas palavras que José recusou cometer adultério com a mulher do seu patrão Potifar. Foi por temer a Deus que José fugiu do pecado. Isso é muito importante, porque o temor a Deus vai nos afastar das ciladas dessa vida, vai nos colocar no caminho onde nós precisamos nos reger, não pelos nossos instintos, mas pela nossa consciência de Deus. Esse é um recado muito forte para os jovens de hoje, onde a juventude é chamada para agir instintivamente, onde a sexualidade aflora e é alimentada, é estimulada, como se fosse um Deus a ser idolatrado, onde a satisfação física, puramente carnal, ela é tida como uma coisa tremendamente maravilhosa, e os nossos jovens são desafiados todos os dias a mergulhar nisso, mas quem tem temor de Deus no coração vai se desviar dessas coisas. O fato aqui é que José sabia que aquilo não era a vontade de Deus para a sua vida. E isso é temor a Deus. Porque quando eu busco em Deus a satisfação para a minha existência, eu creio que Deus no futuro, Ele vai sempre estar me guiando e no futuro vai me abençoar. Por isso eu me desvio do mal, por temor a Deus. Porque eu não quero ofendê-lo, porque eu não quero magoá-lo, porque eu não quero estar nessa relação sem essa sinceridade com Deus. Quando o pecado chamou José, ele fugiu, porque ele queria manter-se fiel ao Senhor. Se você tem abraçado o convite do pecado, se você tem abraçado os caminhos errados dessa vida, eu quero dizer que está faltando temor no seu coração. Está faltando temor a Deus. Eu estou falando sobre isso aqui, mas eu sei que muita gente não entende o que é temor a Deus, porque não tem relacionamento com Deus. Por isso eu sei também que essa palavra não é para todo mundo. É uma palavra dirigida para pessoas que têm relacionamento íntimo e pessoal com Deus, pessoas que entendem o que é uma relação de amizade com Deus, pessoas que entraram no relacionamento de amor com Deus. Se o temor de Deus no coração, sem o temor de Deus no nosso coração, nós nos tornamos presas fáceis do maligno. Sem esse temor no nosso coração, o diabo vai com certeza nos seduzir e nos levar a cometer grandes erros na vida. E depois vem as lamentações: por que eu fiz isso? Por que eu me deixei seduzir por aquele convite? Por que é que eu me deixei levar por aquela situação? Quantas pessoas têm decidido a sua vida em questão de segundos, às vezes? É uma coisa que eu tenho que deixar de fazer, mas a pessoa diz: não, eu vou fazer. E ali desmantela toda a sua vida. É um adultério, é uma experiência com drogas, é uma experiência ilícita com alguma situação errada. E isso destrói a vida da pessoa, porque falta o temor de Deus no coração. Outra coisa importante sobre o temor é que temor a Deus é uma expressão de honra, não de medo, mas uma expressão de honra. Quando você desperta para honrar a Deus. Tem um episódio muito interessante na Bíblia, a história do grande rei Davi, que Davi vai fazer um sacrifício ao Senhor em determinado lugar onde Deus indica, e aquele lugar onde Deus indicou, é justamente a terra pertencente a um outro homem, um homem chamado Araúna.
Então Davi, quando chega com a sua comitiva naquele lugar, ele olha para o campo e pergunta quem é o dono daquele lugar, e o homem se apresenta, e o rei diz que está ali para construir um altar ao Senhor naquele lugar. E aí Araúna diz: Senhor, pois pega, a terra é tua, faz o que você quiser. Ele oferta de graça para Davi fazer ali, construir o altar do Senhor. Olha a resposta de Davi. Porém o rei respondeu a Araúna: não, antes eu quero comprá-lo pelo preço devido. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. O que é que Davi estava dizendo naquele momento? Ele estava dizendo: para Deus nunca de qualquer jeito, para Deus nunca qualquer coisa. Davi sabia que precisava honrar a Deus e que ele não estaria honrando a Deus se aproveitando da bondade de outro. Então ele diz: não, eu preciso comprar a tua terra, eu quero pagar por ela o preço justo, porque eu não vou oferecer ao meu Deus um holocausto que não me custe nada. Quem teme a Deus quer honrar a Deus com o seu melhor, mas infelizmente ainda tem gente que quer viver de qualquer jeito, que quer fazer as coisas de qualquer forma, quer oferecer a Deus qualquer coisa. No Velho Testamento, se você observar lá, era proibido oferecer um sacrifício ao Senhor de um animal que fosse aleijado, ou uma coisa que a pessoa queria descartar. Eu lembro de que, certa vez no interior, né, quando eu fui pastorear no sul do estado, no interior do Piauí, naquele tempo o pessoal começou a distribuir umas cestas lá de alimento, período de seca, e nós fomos levar aquelas cestas. O que é que eu observei nos produtos da cesta? É que algumas coisas que estavam ali, os empresários que estavam fornecendo não tinham coragem de colocar na sua mesa. Eles estavam levando o que tinha de pior para as pessoas que estavam necessitadas. Você acha que isso é uma forma de honrar a Deus? Se aquilo está sendo doado, mas eu estou doando porcaria, eu estou doando o que não presta, eu honro a Deus com isso? É preciso que a gente entenda que nós temos que dar o nosso melhor para Deus em toda e qualquer situação. Se você vai ajudar alguém, não ajude aquela pessoa de qualquer jeito. Você vai fazer um serviço humanitário de amor, leve o seu coração junto com o que você está fazendo. Vai doar uma cesta, faça uma cesta como se fosse para você. As coisas que você come na sua casa. Não faça de qualquer jeito. O grande rei Davi sabia que não poderia honrar a Deus de qualquer jeito. Amados, quando Deus decidiu nos abençoar, a Bíblia diz que Deus nos abençoou com o que Ele tinha de melhor. Observe João 3,16. Está lá escrito: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu o seu melhor. E eu honro a Deus demonstrando o meu temor, vivendo de forma que agrade a Deus, dando também o meu melhor. Mas não é somente o meu melhor em determinadas coisas, não em tudo que eu faço. Olha o que o apóstolo Paulo diz, aconselhando aos Colossenses. Carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 17. Olha as palavras de Paulo. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo que você faz na vida, se você quer honrar a Deus, se você quer atribuir essa glória ao Senhor, você deve fazer de todo o seu coração. Tudo que te vier às mãos para fazer, até varrer uma casa, lavar um prato, seja lá as atividades mais simples, elas devem ser honradas com o nosso empenho. Nós devemos dedicar ali a nossa vida, o nosso coração, sabendo que nós não estamos fazendo aquilo de qualquer jeito. Nós estamos fazendo para honrar a Deus nas pequenas coisas da vida. Isso é uma forma de nós honrarmos a Deus. Você tem dado a Deus o seu melhor? Você tem dedicado a Deus o melhor da sua vida? Se você não tem honrado a Deus com o seu melhor, eu quero que você saiba que está faltando temor na sua vida. Se você não está dedicando a Deus o melhor que você tem, você está faltando temor na sua vida. Eu imagino que nessa pandemia, nesse momento em que as pessoas ficaram em casa, muitos se perderam na frente da televisão, das redes sociais, dos computadores, esqueceram de ler sua Bíblia,
esqueceram de se debruçar no estudo aplicado da palavra, esqueceram o seu lugar de oração, o seu quarto de oração. Essas pessoas deixaram de dar o melhor a Deus. Nós precisamos retomar essa caminhada com Deus, dando a Deus sempre o melhor, fazendo sempre o melhor para Deus. Não pode ser qualquer coisa, não pode ser de qualquer jeito. Estar participando da obra de Deus, nós precisamos fazê-lo de forma empenhada e não de forma relaxada. A Bíblia diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E qual é a obra de Deus? A obra que Deus nos deu é essa, de nós representá-lo. Nós temos que representar a Deus no meio do povo, no meio do mundo. Jesus diz, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Nós somos os proclamadores da palavra. Nós precisamos fazer isso com esmero, com bastante empenho e dedicação. Você pode ser o que quiser, mas só pode honrar a Deus sendo aquilo que Deus quer que você seja. Deus tem um projeto para a sua vida, Deus tem um plano para a sua vida. Sair fora desse projeto é deixar de temer a Deus, é você excluir Deus da sua vida, quando você não se aplica ao projeto que Deus criou para você. Deus tem um propósito. Deus, quando criou você, não criou de qualquer jeito. Ninguém cria nada sem propósito. Se você pegar qualquer coisa que tem na sua casa, sua cadeira, sua mesa, a caneta, o seu travesseiro, a sua cama, nada disso foi idealizado para depois se pensar no propósito. Não. Quando a pessoa que inventa uma coisa, ela primeiro pensa na utilidade daquilo, para depois criar a coisa que ele está pensando. Não foi diferente com você nem comigo. Quando Deus nos criou, a Bíblia diz que Deus já criou o nosso projeto de vida. Deus já criou o plano para nós vivermos. Ele criou o propósito para a minha vida e para a sua. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos antes que um deles existisse. Então Deus já criou você com propósito e a mim com propósito. Amados, é triste nós comentarmos isso, mas será triste o resultado da vida daqueles que vivem sem o temor a Deus. Um dos textos pesados da Bíblia, talvez você fique um pouco espantado, mas eu vou ler esse texto para você. Está no Salmo de número 9, no versículo 17. Diz assim: os ímpios. Quem são os ímpios? Espera aí, deixa eu falar logo um pouquinho para você. O ímpio é aquela pessoa que Deus não governa a vida dele. O ímpio é aquela pessoa que manda na própria vida. Na visão bíblica, o ímpio é aquela pessoa que Deus não tem autoridade sobre a vida dele. Esse é o ímpio na Bíblia. Uma pessoa que vive fora dos mandamentos do Senhor, vive fora do comando de Deus, do governo de Deus sobre a sua vida. Olha só, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Tem uma coisa que precisa ser dita. Eu li essa frase e eu achei muito interessante. Aqueles que se esquecem de Deus nessa vida e que querem viver longe dele nessa vida, terão o seu direito respeitado também depois da morte. Ou seja, você está escolhendo viver longe de Deus aqui, pois do outro lado você continuará longe dele. Não pense que você vai ter uma vida desregrada, que você vai viver de qualquer jeito e vai morrer e vai ser recebido no céu. Não. Se você está ouvindo isso, é mentira, isso não é coisa da Bíblia. A palavra de Deus diz que Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento, à mudança de vida, para que eles andassem nos caminhos do Senhor. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então é preciso que você entenda isso. Você não pode achar que vai viver de qualquer jeito e depois ser recebido no céu. Se você está escolhendo viver sem Deus aqui nessa terra, esse seu direito, porque você tem esse direito, será respeitado também na eternidade. Lá também ficará sem Deus, e é o lugar que a Bíblia chama de inferno. E foi uma das coisas que Jesus mais advertiu a gente. Escolher viver longe do temor de Deus é dar as costas para o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo naquela cruz. Se você está escolhendo viver longe de Deus, sabe que você está dando as costas a Jesus. No caminho do inferno está a grande maioria da nossa população mundial, pessoas que têm escolhido viver
sem o temor de Deus no coração. Perdemos agora nessa pandemia milhares de pessoas. E você fica imaginando quantas dessas pessoas encararam essa passagem da morte com temor de Deus no coração. Quantas dessas pessoas foram ao encontro do Senhor? E quantas se perderam no inferno? É uma realidade. Porque quem vive sem Deus aqui, morrendo, não vai para o céu, vai para o inferno. É isso que diz a palavra de Deus. Agora escuta bem isso aqui. Deus recompensará e honrará aqueles que caminham em temor. Olha o que aqui diz o Salmo 33, versículo 18 e 19. Mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam em seu constante amor, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. Deus observa com prazer a vida das pessoas que o temem. Aqueles que estão se esforçando para andar nos seus caminhos. São pecadores, porque são pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus. Pessoas que foram restauradas, mas que estão lutando para andar com o Senhor. Pessoas que erram, sim erram, mas têm se arrependido dos seus pecados, têm buscado consertar os seus caminhos, acertar-se primeiramente com Deus antes de tudo. Todas as promessas da Bíblia são para a vida daqueles que buscam viver em fidelidade ao Senhor. Meu amado, Deus tem um projeto abençoador para a sua vida. Olha só que coisa linda. O salmista, ele coloca as palavras de Deus com relação aos fiéis. Olha só no Salmo 91, um salmo bem conhecido, verso 14 ao 16. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Uma coisa consoladora na boca do próprio Jesus Cristo, quando ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. E ele faz o convite reiterado, quando ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amado, mostre a Deus o quanto você o ama, mostrando temor, servindo com fidelidade, dando o seu melhor a Deus, se apresentando diante de Deus, entregando o melhor da sua vida a Ele. Não se perca nessa vida, não se perca. Aqueles que servirem a Deus como um sacrifício de amor, jamais serão esquecidos por Ele. Deus jamais deixará cair no esquecimento o esforço que você fizer para Ele. Em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 58, o apóstolo Paulo diz uma frase espetacular. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, ou seja, não é perca de tempo, é um investimento. Você viver com Deus, você andar com Ele. Desperte o temor no seu coração. Como está o seu temor a Deus? Você tem honrado a Deus com sua vida? Você tem dado o melhor da sua vida ao Senhor? Como você tem demonstrado esse temor? Amados, a recompensa, será que ela espera você? Será que você, quando partir dessa vida, partirá daqui como alguém que caminhou com Deus? Ou como um ímpio que se esqueceu do Senhor? No seu dia a dia, nas suas ações e nas suas atitudes. Malaquias capítulo 1, versículo 6 diz, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, diz o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Nós precisamos lutar no meio dessa sociedade corrompida e perversa. Nós precisamos lutar para andar com o Senhor, honrá-lo em todo o nosso procedimento, na nossa vida, para que as pessoas possam ver na nossa vida a presença de Deus. Precisamos honrá-lo em todos os nossos negócios, em tudo que nós fazemos. O pessoal fala muito do jeitinho brasileiro. Não, nós precisamos fazer o jeitinho de Deus. Honrá-lo em tudo que nós fizermos. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Porque Deus tem um chamamento para você. Deus está chamando você a um despertamento, antes que seja tarde demais.
Quantas pessoas antes dessa pandemia estavam fazendo planos lá para frente, mas morreram? Morreram porque você não tem domínio sobre a própria existência. Ame ao Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe você. Volte-se para o Senhor. Aceite Jesus como Senhor da sua vida. Deixa eu orar com você. Querido Deus e Pai, abençoa as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Que a tua boa mão esteja sobre cada um, Pai. Leva ao despertamento espiritual, ó Deus, cada irmão, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, para que busque a compreensão do temor e da honra ao teu nome, Senhor. Para que andem, ó Deus, espalhando a tua presença nessa terra, te honrando em tudo que fizerem. Quebranta corações, Senhor. Leva pessoas ao arrependimento. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem. Abençoe outras pessoas também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Amém. Lembrando os irmãos que ainda em decorrência do nosso aniversário da nossa igreja, nós ainda assistiremos alguns vídeos, algum depoimento, testemunho dos irmãos das nossas igrejas. E para encerrar, irmãos, nós queremos orar, mas eu queria deixar só mais um versículo poderoso para a sua vida. Um versículo talvez que faça a diferença naquilo que você está sentindo nesse momento de isolamento, de tristeza, que está em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 1. Preste atenção o que o autor fala. Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue aos anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Essa tem sido a orientação para nós, lembrar daquele que nos criou, o Deus eterno todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Que possamos lembrar, no momento de dificuldade, possamos lembrar no Criador. E antes de orar encerrando, nós queríamos avisar novamente do nossos vídeos de testemunhos, que logo teremos aqui com os irmãos, aniversário da nossa igreja, que estivemos afastados, mas os irmãos estão testemunhando dos anos desta igreja, quantos foram úteis, são úteis para nós. Oremos. Deus amado, Pai querido, te louvamos, Deus, pela tua palavra. É enriquecedor, Deus, quando nós conhecemos que o Senhor é o autor de nossas vidas. E esta palavra, Deus, que nós ouvimos, é alimento para nossas almas. Obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas e por isso estamos alegres. Louvado, Pai, seja o teu nome, porque o Senhor tem nos garantido a vida e por isso estamos felizes. Muito obrigado, Senhor, por mais um culto. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mais uma vez esteve conosco, falando nos corações. Obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Parabéns, Igreja Batista da Esperança. Que Deus lhe abençoe ricamente neste bairro, para a honra e glória do nosso Deus. Eu sou uma pessoa muito agradecida a Deus, porque quando eu cheguei aqui em 2005, vindo da Zona Sul, eu fiquei muito perdida, sem saber que igreja me congregar, mas o Senhor foi generoso e me trouxe aqui para essa igreja, Igreja Batista da Esperança. E para mim é um privilégio ser membro dessa igreja. Amo muito essa igreja, amo muito meus irmãos. Parabéns, igreja, por esses anos de existência aqui nesse bairro. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Não temas, creia somente. Isso foi o que Jesus Cristo falou para Jairo,
No momento depois em que ele havia recebido uma notícia por um dos seus servos, em que dizia o seguinte: Jairo, a sua filha morreu, não perturbe mais o mestre. Logo após Cristo ter ouvido isso, ele vira para Jairo e diz: não temas, creia somente. Creio que para o contexto em que vivemos hoje de pandemia, em que de forma diária sempre recebemos notícias ruins, más, sobre a quantidade de suspeitas de infectados pelo coronavírus, a quantidade de pessoas confirmadas pelo coronavírus, a quantidade de pessoas que morreram pelo coronavírus, creio que é exatamente essa a mesma orientação de Jesus Cristo. Não temas, creia somente. Creia em quê? Creia em tudo aquilo que já acreditávamos antes mesmo de estarmos vivendo tal situação do coronavírus. A de que Deus tem o controle de todas as coisas. A de que Ele não perdeu o comando da história. E de que sim, Ele cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Então, irmãos, não temas, creia somente. Tudo vai passar, tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, boa noite. Estou aqui hoje para trazer para vocês uma mensagem de fé, esperança, expectativa para o amanhã, nesse momento delicado que a gente enfrenta, mas que vai passar. Eu selecionei alguns versículos e vou estar aqui trazendo para vocês. Salmo 121, 1, 2, que diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso Deus é muito poderoso. O nosso Deus criou montanhas, o nosso Deus criou o universo, o nosso Deus criou uma diversidade de animais. Esse Deus é muito poderoso e Ele está sempre com a gente nesse momento difícil. Para continuar em Salmos também, Salmos 56, 3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. O medo é algo comum, é algo normal em nós humanos, mas Deus nos orienta a acreditar nele e através dessa fé a gente pode vencer os obstáculos, vencer as barreiras. E Ele é muito poderoso. Observe que Ele criou todo o universo. E dando continuidade, Jeremias 29, 11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Isso vai passar, nós vamos passar e vamos sair dessa pessoas muito mais confiantes nesse Deus poderoso, nesse Deus fiel, nesse Deus de amor e nesse Deus que prepara o nosso futuro também. O nosso futuro não é incerto, o nosso futuro está todo entregue a esse Deus, porque Ele cuida de você, acredite nisso.